Desde a pandemia, a ação da Nvidia subiu mais de 1.800%. Hoje, ela vale cerca de 4,3 trilhões de dólares. O Bitcoin ultrapassou os 100 mil dólares e tem analista projetando que passa do milhão até 2030. O ChatGPT, em questão de meses, deixou de ser uma curiosidade laboratorial e se tornou um fenômeno global. Esses movimentos não são coincidência. Eles mostram uma força maior, que não transforma apenas mercado, mas também nossa forma de viver e de trabalhar. A inteligência artificial e as tecnologias ao seu redor estão criando oportunidades gigantescas, mas também riscos que não podemos ignorar. Quero que você reflita comigo. Será que a inteligência artificial é realmente uma revolução sem precedentes? Ou se não, é apenas mais uma bolha igual tantas outras que já vimos estourar ao longo da história? Difícil a resposta, essa é a pergunta do milhão. Eu não a tenho, provavelmente nem terei, porque ela pertence ao futuro. O que eu posso te oferecer são dados, história, teoria econômica e quais são os riscos, para que você possa formar a sua própria visão como investidor. Vamos do início. Para entender onde estamos, precisamos olhar de onde viemos. Nos anos 60, Gordon Moore, cofundador da Intel, formulou a Lei de Moore. Ele previa que o número de transmissores no chip dobraria a cada 2 anos, enquanto o custo caía, resultando no aumento da capacidade de processamento. Essa previsão não foi apenas curiosidade acadêmica, ela criou todas as bases da aceleração tecnológica que vivemos hoje. Se a computação não tivesse evoluído nessa velocidade, simplesmente não teríamos a inteligência artificial que temos hoje. E o marco dessa evolução veio em 97, quando Kasparov, campeão mundial de xadrez, foi derrotado pelo supercomputador Deep Blue da IBM. Não foi apenas um jogo perdido, foi a primeira vez que uma máquina venceu um campeão mundial em uma atividade puramente lógica. Isso fez nascer uma semente no imaginário coletivo. Se um computador poderia vencer o maior enxadrista do mundo, até onde isso poderia chegar? A resposta dessa pergunta tem nos surpreendido todos os dias. Parece que não há limites claros. Pense nas assistentes virtuais. Quando Siri e Alexa nasceram, eram tratadas como revolucionárias. Hoje, parecem banais. Poucos param para pensar o quanto elas representam um salto tecnológico no reconhecimento de voz, processamento de linguagem e integração com dispositivos do dia a dia. E foi justamente na pandemia que o jogo mudou. A digitalização forçada levou ao e-commerce em massa, reuniões online e ensino à distância. Criamos, sem perceber, a infraestrutura perfeita para o salto seguinte: a IA generativa. No começo, surgiu um exemplo curioso: um vídeo do Will Smith comendo espaguete. Para muitos parecia só uma piada sem graça, mas na verdade aquele vídeo representava uma revolução. Ele foi postado no Reddit para testar uma ferramenta que transformava texto em vídeo e rapidamente viralizou. Em pouco tempo, começamos a ter versões mais realistas. O próprio ator entrou na brincadeira, e aquilo que parecia ser uma caricatura se tornou um símbolo. A IA não era mais uma ferramenta exclusiva de laboratório. E aqui entra o economista Joseph Schumpeter. Ele dedicou boa parte dos seus estudos a entender a inovação e cunhou o termo destruição criativa. Ele explicava que novas tecnologias substituem as antigas, destruindo empresas e setores inteiros para dar espaço ao novo. Segundo ele, toda inovação segue um ciclo: introdução, crescimento, maturidade e declínio. A grande dúvida é em que ponto desse gráfico a IA está. Será que a inteligência artificial pode quebrar esse ciclo? Ou estamos diante de uma nova tecnologia tão disruptiva que pode quebrar a regra e continuar se reinventando diariamente? Olhemos, por exemplo, a energia elétrica. Hoje nem lembramos que ela existe, mas no início foi alvo de discussões e até resistência. Com o tempo, se tornou tão aceita e essencial que é difícil imaginarmos um mundo sem ela. Com a inteligência artificial pode acontecer algo semelhante. Ela não tem se mostrado apenas mais uma tecnologia a caminho da maturidade, mas sim o motor de crescimento das maiores empresas do planeta. De 2020 até hoje, 6 gigantes moldaram o crescimento do mercado de capitais. Nvidia se transformou na fornecedora de hardware mais importante do mundo. Enquanto todos correm atrás do ouro, ela vende as APAs. Microsoft investiu bilhões na OpenAI e lançou o Copilot, levando a inteligência artificial a Excel, o Word e todo o ecossistema corporativo. Google avançou com Gemini e integrou o IA em tudo: buscas, anúncios, YouTube, a sua nuvem. Meta apostou em modelos abertos como Llama e aplica IA em recomendações para o seu feed, segmentação de anúncios e até mesmo no metaverso. Apple, de forma silenciosa, integra IA no iPhone e no Mac, com hardware otimizado, segurança reforçada e produtividade embarcada. A Amazon oferece IA como serviço na AWS,
aplica em algoritmos de logística, recomendação de produtos e para a criação de modelos próprios. Essas companhias não criaram apenas novos produtos, elas souberam usar IA como uma ferramenta estratégica para gerar valor em todo o seu negócio. Os últimos anos provaram isso. Se somarmos o valor de mercado das 6 companhias, hoje elas representam mais de 30% do S&P, que é o índice que reúne as 500 maiores empresas norte-americanas. Juntas, valem cerca de 17,6 trilhões de dólares, cerca de 10 trilhões a mais do que valiam em 2020. Por isso, quando falamos de destruição criativa, vemos algo interessante. A IA não está apenas criando novos players, ela está reforçando grandes players que já dominavam o mercado. Essas gigantes foram as primeiras a colherem frutos, mas ainda há muito espaço para crescer. E à medida que crescem, não levam apenas investidores, mas também economias inteiras. A pergunta que fica a nós é qual será o impacto desse movimento para a economia real, para os empregos e a sociedade. Quando olhamos para a economia real, os números impressionam. A consultoria McKinsey, uma das mais respeitadas do mundo, estima que a adoção ampla de inteligência artificial pode adicionar até 13 trilhões de dólares ao PIB global até 2030. Para termos uma comparação, esse valor equivale à soma das economias de Alemanha, Japão e Índia, que são as atuais terceira, quarta e quinta maiores economias do planeta. Mas não precisamos esperar até 2030 para ver as mudanças. Elas estão acontecendo aqui e agora, em diversos setores. Saúde, com diagnósticos de imagens mais precisos, descoberta de medicamentos mais rápido e avanços na medicina personalizada. Finanças, com análise de crédito em segundos, sistema antifraudes que reduzem bilhões em perdas e algoritmos de trading que reduzem em muito o tempo de tomada de decisão. Indústrias com manutenção preditiva, automação fabril e cadeia de suprimentos atualizada em tempo real. E ainda assim tem muito espaço para ser otimizado, como educação personalizada, governo digital, logística autônoma, blockchain integrado a IA e assim vai. Ou seja, já vemos ganhos concretos, mas a curva de adoção está longe de saturar. Se a eletricidade levou décadas para ser aceita e padronizada, a inteligência artificial pode seguir esse mesmo caminho. E quero deixar uma provocação. Será que estamos prontos para lidar com esse tipo de transformação? Porque ela não vai esperar por governos, setores, empresas e indivíduos que ficaram para trás. E se por um lado inteligência artificial gera ganhos concretos e crescimento econômico, por outro, levanta questões éticas e riscos que não podemos ignorar. A primeira delas é quem controla os dados. São os governos, as empresas ou nós, usuários comuns. Porque a IA só é tão forte devido aos dados que fornecemos. Cada busca, clique ou foto é combustível para esse modelo. Outro ponto crítico são os vieses algorítmicos. Se os dados de treinamento carregam preconceitos ou distorções, a IA reproduz esses comportamentos, e muitas vezes de forma invisível. Já vimos casos em que sistemas de contratação discriminavam candidatos por gênero ou etnia, e até algoritmos judiciais que tratavam pessoas de forma desigual. E temos os deepfakes, talvez a face mais perigosa da IA até agora. Vídeos falsos de políticos, celebridades e até mesmo pessoas comuns, que podem manipular e espalhar a desinformação. Com o passar do tempo, aprenderemos a lidar com a IA, mas até lá podemos contar com as ideias de Nassim Taleb para nos ajudar a compreender os possíveis cenários. Ele fala do risco de cauda, aqueles eventos raros, mas devastadores, que a maioria das pessoas ignora ou não vê até que seja tarde demais. A IA, pela sua escala e velocidade, pode ser um multiplicador desse risco. E também do conceito de antifrágil, sistemas que se fortalecem perante ao caos. Esses conceitos nos ajudam, mas não significa que tenhamos tudo sob controle. A verdade é que a incerteza é inevitável, e ela é ao mesmo tempo o maior risco e maior oportunidade das novas tecnologias. De contextualização, falamos de pensadores, riscos, espaços para onde ainda pode crescer, mas a questão prática é como investir. Basicamente, existem 3 principais níveis de exposição. Big Techs são as mais previsíveis, com modelos de negócios consolidados, mas estão com valuation elevados. O mercado, em boa parte, já precificou o crescimento. Startup é o extremo oposto. Altíssimo risco, muitas nem chegarão a dar lucro, mas algumas, essas sim, podem multiplicar de valor muito rápido. É o território da especulação e inovação mais ousada. ETFs temáticos oferecem diversificação e exposição global a empresas que utilizam IA. Não trazem o potencial explosivo de uma startup, mas diluem o risco de apostar no cavalo errado. Mas claro, os riscos são evidentes. Valuation esticado, tecnologia nova que pode mudar o mercado muito rápido, possíveis regulamentações, ou até a possibilidade do mercado não aceitar uma inovação específica. É por isso que você precisa pensar diferente. Nassim Taleb fala da estratégia
estratégia barbell. A ideia é simples, mas poderosa: manter a maior parte da carteira em ativos extremamente seguros e uma pequena fatia em papéis com alto potencial de retorno. Esse equilíbrio te protege de perdas catastróficas, mas mantém a porta aberta para ganhos que podem mudar o jogo. É, em essência, uma forma inteligente de se expor à incerteza, limitando o risco e maximizando o lado positivo da simetria. E lembre-se, a inteligência artificial não caminha sozinha. As empresas com melhor desempenho são as quais conseguem integrar IA ao seu modelo de negócio e a outras tecnologias. Por exemplo, IA com realidade aumentada, blockchain, computação quântica e até mesmo biotecnologia. Essa convergência reforça a visão de Schumpeter. Mesmo que empresas individuais desapareçam, a tecnologia em si não declina. Ela se transforma, se funde, se reinventa e a cada combinação cria uma nova inovação. Taleb nos mostra que o risco, na maioria das vezes, é justamente a fonte dos maiores retornos. Schumpeter nos lembra que a destruição criativa é inevitável, toda inovação substitui o velho para dar espaço para o novo. Mas talvez, desta vez, estamos diante de algo inédito, uma tecnologia que se reinventa constantemente. Então eu te pergunto, estamos vivendo uma bolha igual tantas outras ou uma revolução tecnológica sem precedentes? O futuro ninguém consegue prever, mas ignorar a inteligência artificial pode ser a aposta mais arriscada que o investidor faz. Espero que esse vídeo tenha aberto a sua mente quanto à inteligência artificial. Se inscreve no canal, deixa um gostei e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que vive à base de ChatGPT. Aqui você não encontra só notícias, mas contexto, história e estratégia, porque no mercado financeiro informação é poder, mas visão é liberdade.